Pronto, agora sim, boa noite mais uma vez. Boa E hoje a noite. gente está continuando com a evocação lá do. Como é que é o nome do artigo? A História de um Danado, né? De fevereiro de 1860. Ou a História de um Condenado. E a gente vai entrar na nona sessão. Pergunta 104, evocação do Senhor D. O Senhor D era o irmão dele? Ah, não, o Senhor D foi aquele que esse espírito matou de susto lá na casa, né? Desejamos pedir alguns detalhes da circunstância da vossa morte. Queria nos fornecer? De boa vontade. Sabia que a casa que habitava era assombrada por um espírito? Sim, mas eu o quis desafiar e errei. Melhor teria sido orar por ele. Ele quis exorcizar, né, o espírito de lá. Não, ele podia ter pensado, né, que esse espírito precisava de ajuda, né? Como ele falou aqui, né? Podia ter feito uma prece por ele. Observação de Kardec. Vê-se por aí que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos importunos não são os mais eficazes. As ameaças mais os excitam do que os intimidam. A benevolência e a comiseração têm mais poder que o emprego dos meios coercitivos que os irritam ou das fórmulas a que se riem. 107. Como vos pareceu esse espírito? À minha entrada em casa, ele estava visível e me olhava fixamente. Não me foi possível escapar. Tomou-me o pavor e eu expirei sob o olhar desse espírito que eu havia desprezado e para com o qual me havia mostrado tão pouco caridoso. Não poderia pedir socorro? Impossível. Minha hora havia chegado e assim eu devia morrer. Isso aqui eu achei muito interessante, quando ele falou que a minha hora havia chegado, né? Isso aqui me fez pensar no seguinte, né? Eu anotei, evidentemente, a sua hora não havia sido marcada. Ele morreu por conta de um pavor extremo, né? Que o outro espírito escolheu assustar ele, né? Então não tinha como isso estar marcado, foi uma escolha do outro. Ao dizer que a hora havia chegado e deveria morrer, o que eu penso é que ele está falando de modo figurado, né? Que seu corpo não teria conseguido se recuperar do susto que ele tomou e a hora dele tinha chegado, né? Não, não parece isso. É igual se eu atravessar a rua sem prestar atenção, um carro me atropela 80 por hora, eu falo, minha hora tinha chegado, né? Diga, Norita. Acho que é uma crença que até muitos de nós ainda traz, né? Ah, morreu porque chegou a hora dele, né? Sim, Ou minha hora está chegando, é um costume que está arraigado, né? sim. Ontem eu estava até conversando isso com a Maria, né, minha esposa, porque parece que é uma coisa da gente querer consolar a pessoa, né? O outro morreu atropelado. Não, mas é porque chegou a hora dele. Deus sabe o que faz. E eu falei para ela, como se isso consolasse, né? Para mim não consola. Para mim, se eu tiver né, querendo respostas, eu posso até ficar com raiva de Deus, que é o que acontece, né? Que muita gente acaba ficando, né? Agora, você demonstrar que faz parte da vida, né? Que aparência tinha ele? De um furioso disposto a me devorar. Sofreu com a morte? Horrivelmente. Então, né, aqui eu fiz uma pergunta, um furioso disposto a me devorar. Por que que nesse momento esse tipo de visão tem muitas vezes, né, que os espíritos falam, isso não seria permitido. Por que que nesse caso foi? Porque a situação que eu sei que os espíritos não permitem é quando não é alguma coisa que se aproveita. Principalmente se você vier de diabo, por exemplo, né? Kardec já explicou isso. Agora, nesse caso, ele teve a resposta que ele esperava, entendeu? Ele teve a resposta normal.
Só que ele não soube lidar com a resposta, né? Ficou Sim, assustado. sim. E Mais ou ele, menos assim. Você vai lá e desafia o cara no meio da rua, o cara puxa um revólver e te mata. Dá no mesmo, é a mesma lógica. É. Ninguém vai interferir. É o livre-arbítrio. uma facilidade muito grande dele ver, não é, e falar sobre o que ele está vendo, não é? Em sentido de ver o espírito desencarnado, não é? Hum, Quem de nós, né? Aí esse cara, ele era médium? eu acho que era. Não, porque se ele não era médium, o espírito se materializou, né? Sim, Agora, se ele era médium, ele pode ter tido uma visão mental, né? sim. E assim, Para né? mim não ficou claro que se esse cara era médium, É, esse filho do cara. alguns anos, ali morreu subitamente. Ah, senhor D. Mandou fazer reparos. Não fala. Não fala, não. Não Mas, fala. mas agora eu lembrei de uma coisa, né? Não é só a visão. E eu mesmo, uma vez, quando eu não. Faz parte do conhecimento também, mas teve uma vez que eu fui lá passar fim de semana numa casa lá num sítio, e eu já falei isso, né? Tinha um espírito ali que tava tinhoso, ele tava bravo, né? Eu acordei de noite com pesadelo, e eu me arrepiava todo e dá aquela sensação de medo, assim, de pavor, né? Agora imagina se eu tivesse visto, vai saber o que dá, né? Não dá para julgar, né? A pessoa. Diga, É, né? Hã? Então, ali subentende que ele viu algo monstruoso, né? Um Sim. espírito que se transfigurou em algo que possivelmente devoraria alguém. E ele, É. eu já estive nessa situação. Hã? Eu sei o que é. Você já esteve? Eu já passei Ixi. por uma situação, não assim de ver um espírito, mas é parecido. Então é o medo de que este ser venha te devorar mesmo. Ah, Um entendi. animal, né? Hum, Pode ser que ele esteja vendo isso. sim. Sofreu com a morte? Horrivelmente. Morreu subitamente? Não, 2 horas depois. Que reflexões fazia ao sentir morrer? Não pude refletir, fui tomado de um terror inexprimível. A aparição ficou visível até o fim? Sim, não deixou meu pobre espírito um só instante. Eu fiz uma anotação aqui, né, que todas essas perguntas e respostas, né, que a gente viu aqui, elas suscitam tantas. É interessante a gente ver, né, sobre isso aqui, porque elas suscitam muitas perguntas ainda, e que se fosse hoje, seria muito legal pegar e evocar novamente esse espírito, né, e investigar um pouco mais, né, com posse desse conhecimento que a gente tem hoje, né. Não digo o mesmo espírito, mas falta isso, né. Exato. Quando o vosso espírito se desprendeu, percebeste a causa da vossa morte? Não, tudo acabado, só compreendi mais tarde. Pode indicar a data da sua morte? Sim, 9 de agosto de 1853. A data precisa ainda não foi verificada, mas está mais ou menos certa. 10ª sessão. Sociedade Espírita, 13 de janeiro de 1860. Quando esse espírito foi evocado, 9 de dezembro, São Luís aconselhou chamá-lo de novo dentro de um mês. Cíntia chegando, peraí. A fim de julgar o progresso que deveria ter feito no intervalo. Se foi possível julgar pelas comunicações do senhor e da senhora F da mudança operada em suas ideias, graças a Nossa, já foi possível julgar, né, pelas comunicações da mudança operada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos
Decorrido pouco mais de um mês de sua primeira evocação, foi de novo chamado à sociedade, a 13 de janeiro. Evocação, aqui estou. Lembra de ter sido chamado aqui há cerca de um mês? Como eu poderia esquecê-lo? Por que então não pôde escrever? Eu não queria. Por que não queria? Ignorância e embrutecimento. Suas ideias mudaram de então para cá? Muito. Vários dentre vocês foram complacentes e oraram por mim. Confirma todas as informações dadas por você e por suas vítimas? Se não a confirmasse, seria dizer que não as havia dado, e fui eu mesmo. Isso aqui que eu não entendi, parece que ele está falando que foi ele mesmo que falou em nome das vítimas. Né? Ele ainda fala, se eu não a confirmasse, seria dizer que não as teria dado. Estranho. Entreveu... Ele quis dizer aí que foi ele mesmo que fez, mas não a comunicação. Ele que fez o ato, assumiu o ato, né? Verdade, pode ser mesmo. Verdade. Entrevê o fim de suas penas? Ainda não. Já é muito mais do que mereço saber, graças à sua intercessão, que não durarão para sempre. Descreva a sua situação antes da nossa primeira evocação. Compreende que vos pedimos para nossa instrução e não como motivo de curiosidade. Já lhe disse que não tinha consciência de nada no mundo senão do meu crime, e que não podia deixar a casa onde eu cometi, senão para elevar-me no espaço onde tudo em volta de mim era solidão e obscuridade. Não poderia lhes dar uma ideia do que é isso e jamais o compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio, não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorsos, mas como desprovam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. Me é permitido vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Mas agora compreendo melhor a enormidade dos meus erros, e se por um lado sofro menos, por outro, as torturas aumentam pelo remorso, mas pelo menos tenho esperança. Aqui a Ariane falou, né, que ele tinha entendido. Aí eu comentei, né, porque o remorso ainda não é arrependimento, né? Arrependimento nasce da compreensão, certo? Então talvez ele... O remorso precede a culpa. Sim. Ele tem que sentir culpa. Uhum. Que é mais que remorso. Aí, a partir da culpa, ele pode iniciar um processo de arrependimento. Sim. Ou não. Pode ficar ali... Não é, nessa culpa não é arrependimento. Pode ser. Uhum. Oi, dá licença um pouquinho. Sim. Diz aqui o texto, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. É-me permitido. Constrangido por quem? E permitido por quem? Então, é por ele mesmo? Creio que sim, né? Isso aí é uma coisa que eu ainda fico me perguntando, se é por ele mesmo, pela própria consciência dele. Eu acho que sim. Se... Deve ser, né? Pelo que a gente já viu. Paulo, se não for por ele mesmo, ele não tem livre-arbítrio. Lembra Sim. disso? Cuidado com esse pensamento. Você tem que encaixar o pensamento da lei que a gente conhece. Todos temos livre-arbítrio. Então, só pode ser por ele mesmo. Qualquer outra posição, ou seja, eles, por foco, provavelmente foi por foco, ele estava muito focado, não enxergava ninguém, não conseguia, não queria sair daquele local. Existem espíritos que ficam décadas, a gente tem relatos, décadas, do lado do corpo enterrado, esperando o chamado de Jesus para poder aparecer. Sim. É a crença dele, ele tem direito de ficar lá total. Mas ele está sofrendo. É porque ele quer sofrer. É o do entendimento dele. É o entendimento dele que ele tem que passar por aquilo. No final, é ele que escolhe. Sim. Não existe outra opção.
Deve ser uma linguagem figurada para falar da lei divina, né? Que ele É o entendimento que ele tem, né? aprende. Que ele consegue ter. Você não vai esperar que ele diga a lei divina para você. Sim, A impressão dele é que ele foi permitido a ele que ele saísse. Mas ninguém permite nada. É o que eu estou te falando. Entendeu? É complicado isso, porque a gente está muito acostumado com a outra ideia, entendeu? sim. Só que você tem que resolver. Ou você acredita que você constrói o seu livre-arbítrio e você tem liberdade total como espírito, em todo momento, em todo lugar, ou você não acredita. Ou você acha que tem alguém que está interferindo, está fazendo aquilo. Sim, Você tem que resolver o que você quer da vida, entendeu? Ou Deus te deu liberdade para você escolher o seu caminho, ou Deus não te deu liberdade para escolher o seu caminho. Então, é a mente dele, né? Ele acha que alguém o puniu e o Justamente. constrangeu a ficar naquela casa. Ele não tem tem essa entendimento. crença. Ele está apegado às emoções, não tem entendimento, sabe? Está sofrendo. Antes estava com raiva, deve estar com tristeza agora, por aí afora, entendeu? Sente dor, sente sofrimento. Ele pode ter uma imperfeição, não sei. sim. Tudo isso constrange Sim. ele. Se você é uma pessoa... Eu penso assim, o foco... Então, a gente tem tanto relato mostrando que quando a gente vai para lá e a gente está focado, aquilo que eu falei, tem casos no Céu e Inferno que dizem que nem o seu próprio anjo da guarda consegue falar contigo. Não adianta, você não escuta ninguém, entendeu? Enquanto você não quiser sair daquilo, você não vai escutar ninguém. É sua escolha. Você quer ficar sozinho, vai ficar sozinho. Você escolhe com o que você quer para você lá e aqui. Não só lá, aqui também. Não. Sim. É que às vezes vem na cabeça aquela ideia, né, de quando, por exemplo, eles se sentem constrangidos à comunicação, por exemplo, né? Que aí Kardec pergunta, por que você veio? Ele fala, eu fui obrigado, né? Mas esse obrigado é que a gente já tinha entendido que é justamente essa sensação de constrangimento ante alguém com uma moral maior, né? Não sei se Não, é uma sensação de constrangimento, talvez de esse é o caminho que eu tenho que seguir. Se o cara não quiser vir, ele não vem. E ele não fala. Não tem ninguém que constrange ele. Senão você está falando que alguém está julgando a situação dele e está trazendo ele. Isso. Novamente, se tirou o livre-arbítrio do cara. O problema é lidar. Você tem que resolver. Quando você entende o conceito de livre-arbítrio, você começa a ver que essas coisas não podem acontecer. Deus não permite isso. Entendeu? A lei de Deus, livre-arbítrio, é liberdade do espírito. Não há como você constranger um espírito a fazer alguma coisa. Não há. Então, é um autoconstrangimento. Vale a pena um estudo em cima de livre-arbítrio. Vocês não fizeram ainda, façam. Peguem as obras, busquem livre-arbítrio e vão ver todas as vezes que aparece que você vai descobrir coisas interessantes. Verdade. Lá, entendeu? Porque Verdade. senão você está... Tá bom, então você resolve que é por aí, por uma interpretação. Então você acabou de derrocar a lei de Deus, do livre-arbítrio. Então, escolhe o que você quer da vida. Não dá para ficar com os dois, entendeu? Sim, sim. Boa noite, Alan. Boa noite, Alan. Prazer. Tá sem som. Boa noite, pessoal. Me desculpa o atraso. Eu sou psicanalista e eu estava com uma paciente lá com um caso meio delicado lá, e me manipulou o tempo lá um pouco e eu cheguei atrasado. Perdão, tá? Boa noite, seja bem-vindo. Ok, boa noite. Seja Mas eu li, viu, Paulão? Consegui ler. Esse artigo? É. Ah, legal. A gente está quase terminando ele aqui, né? A gente estava falando aqui sobre a questão do livre-arbítrio, né, do espírito e tudo mais.
Se ficou alguma anotação aí para trás, você pode fazer, tá? É que, assim, quando ele fala que foi Deus que impôs, quem é Deus? Deus são as leis. Isso Uhum, é preciso. As leis de Deus nos impuseram isso. Tá? Você não sim, consegue derrocar nenhuma lei de Deus. Aquilo que eu te falei, existe uma lei da reencarnação. sim, Você tem que reencarnar até um certo momento onde você não precisa mais. É uma lei. Então, não precisa ninguém te mandar vir. Agora, como ela acontece, a gente não tem muitos detalhes. A sim, gente vê que tem gente que fica 1.500 anos sem reencarnar e, de repente, reencarna. uhum, Entendeu? E tem gente que fica lá 40 dias e volta. A gente, não sei se foi aqui, acho que foi aqui, né? Não sei. Ou se foi lá no último capítulo do Céu e Inferno, que eu estava lendo no final de semana. E a gente não leu a Gênesis. Que lá fala assim, que o espírito pergunta sobre, acho que a mãe dele, ou coisa parecida, a irmã dele, alguma coisa assim. Fala, ela acabou de reencarnar. Ou seja, pelo tempo que estava ali correndo, ela desencarnou e encarnou em muito, muito pouco tempo, entendeu? uhum, Em muito pouco tempo. Aí você fala assim, e cadê aqueles 150 anos? Pois é, eu ainda não achei em Kardec os 150 anos. é, Ainda não achei em Kardec esses 150 anos. Se alguém uhum, achar que essa regra existe, me mostra aí, entendeu? Quer dizer, não tem, né? sim, Existe uma lei, a lei da reencarnação não é completamente explicada em Kardec. uhum, Ela é tida como lei, é um dos principais aspectos do espiritismo, né? Você não pode... ela é uma lei, ponto final. Então, acabou, você não pode. É que nem a lei da gravidade. Não existe uma condição para você não ter gravidade. sim, Gravidade sempre existe. Ela sempre vai existir. Né? Quer dizer, sim, os corpos se atraem sim. no universo. É nesse sentido, né, que eu falo, que eu pergunto, é justamente esses detalhes que a gente não conhece, né? Ah, o espírito está lá, ele não tem condição de escolher e ele, puf, né? É isso que a gente não sabe, né, ainda. É que, na verdade, a gente tem que deduzir que é uma lei, né? Sim, Se é uma lei, você não pode ter ninguém mandando ele. Você tem que diga, resolver o Norita. que você quer. Então, essas crenças que a gente tem, né, que a gente traz aí da reencarnação, que complica esse entendimento, né? É libertar dessa crença que não existe esse período, que não existe um processo para você reencarnar. É complicado, né? Precisa de muito estudo. Sim, Tem muita. André Luiz trouxe muito esses conceitos, né, para o espiritismo. E sim, eles, nitidamente, são conceitos que não estão certos, não estão em Kardec. uhum, Entendeu? Então, não é espiritismo. sim, Os espíritos não trouxeram para a gente, né? Não é Kardec. Os espíritos não nos ajudaram a entender essa parte. sim. Se tivesse que retomar uma existência corpórea, qual escolheria? Ainda não vi bastante, nem refleti bastante para saber. Aí isso tudo aqui me levou a entender que ele ainda não chegou no arrependimento, ele ainda não conseguiu entender exatamente, né, o processo ali, a raiz dos problemas dele, para ele poder fazer uma escolha, né? Está espiando. Né, ele indica aqui que até o momento ele está num processo de remorso ainda, né? Ainda não Ele ainda virou está arrependimento. antes do arrependimento. Aparentemente, é. Porque se ele tivesse arrependido, ele até poderia ter falado diferente. Quando perguntam se alguém desafiasse ele, né, de novo, ele fala, não me É verdade. pergunta isso, que senão eu vou perder. Eu faria. Eu faria. Exatamente. Ele não E arrependeu tem, ainda. Não parece ter arrependido, não. Até agora a gente não viu nada que comprovasse isso. Sim. Diga, Norita. o que será que aqui ele disse assim, ainda não vi bastante? Acho que é porque aqui em cima ele está falando, né, que ele está vagando na Terra e procurando esclarecer-se, né, pelas observações. Então ele acha que ainda tem que rodar mais um pouco. Ele deve estar começando a entender ali um pouquinho, né?
né? Encontra as suas vítimas. Ó, que Deus me guarde. Tá vendo? É. Observação. Sempre foi dito que a presença das vítimas é um dos tormentos dos culpados. Este ainda não as viu, porque estavam no isolamento e nas trevas. Era um castigo, mas ele teme essa presença e isso talvez seja o complemento do seu suplício. 126. Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, sentiu remorsos? Nem um pouco. E é por isso que sofri tanto. Eu acho que aqui deve ser confusão de palavras, né? Pelo nosso entendimento. Se ele estava sofrendo é porque ele tinha remorso. Não. Né? Não? Estaria no Não. mundo. O remorso não está ligado ao sofrimento diretamente. Por quê? Não é dito que é o remorso que é responsável pela culpa e... Sim, mas é arrependimento, não é sofrimento. O sofrimento é ocasionado pela imperfeição. Lembra da lei das almas? Ah, sim. O sofrimento é inerente à imperfeição. Verdade. Então, O remorso... se ele efetivamente está sofrendo, né, na alma, ele está sofrendo por uma imperfeição que ele adquiriu. Mas também não está claro, porque é o que você falou, ele está usando as palavras e talvez ele ache sofrimento para ele, ele pode achar que é um sofrimento físico. Uhum. Por exemplo. Sim. Ele pode achar, e não está claro ainda, assim, porque ele não parece estar sofrendo tanto assim, cá para nós. Mas ele reclama da aparência dele, que era assustadora, né? Então, talvez o sofrimento que era ele se identificar tão horrendo a ponto de matar a pessoa do coração lá quando ele apareceu lá, o senhor D lá, né? Então ele sabia que ele estava numa feiura que ele matava alguém do coração. Aquilo ele sabia. Agora, eu acredito também, como o Satir falou, que não é remorso, né? É um sentimento que ele matou o irmão, né? Que ele devia gostar, acredito eu, do irmão, mata o irmão, e aquilo não foi processado por ele, né? Então, há um sofrimento disso, né? Um sofrimento da angústia de ter feito, um sofrimento da ausência do irmão, mas realmente, como o Satiro falou, eu não acredito que seja ainda remorso, porque daí já entrava naquele ciclo do céu e inferno do sofrimento, arrependimento, expiação e reparação. Né? Tem dois tipos de sofrimento, né? O físico, o espírito sente. O físico e o sofrimento moral. O moral é o que vem da imperfeição. Isso. Uhum. O físico é um apego dele à matéria. Isso. Que faz com que ele conecte coisas que ele fez de errado, uma imperfeição, até uma imperfeição que ele desenvolveu, e sinta, entre aspas, né? Porque ele não sente de fora, ele sente de dentro para fora. Ele sente isso. É isso que entendeu? É isso que está no céu e inferno. Sim. É isso que Kardec diz. Ou seja, então, quando eu digo sofrimento físico, é ele trazendo um sofrimento, ou seja, eu causei muita dor às pessoas. Se ele começasse a falar nesse sentido, você sente um arrependimento. Como ele não está arrependido, ele não está falando nesse sentido. Ele fala no sentido de eu estou sofrendo. É uma coisa genérica. Ele não sabe ainda. Ele não tem entendimento da onde vem o sofrimento dele. Acho que ele não está arrependido. E ele até fala aqui em seguida, né? Apenas comecei a experimentar o remorso quando, malgrado meu, foram provocadas as circunstâncias que conduziram à minha vocação, a qual devo o começo da minha libertação. Acho que talvez foi aí o momento em que o pensamento dele, né, se chocou, né, e ele começou a raciocinar. Cada um vai saber quando é que o cara começa a acordar, né? Isso é de cada um, né? Você dá uma cutucada no cara, o cara não faz. Você dá uma cacetada, uma paulada na cabeça dele e ele acorda. Pô, você me iluminou. Vai saber, né? Cada um do seu jeito, né, cara? Aí você não sabe o que trouxe ele. Às vezes é uma prece e segue com um conselho que o cara fala, realmente, eu vou acalmar os meus ânimos e vou rever o que está passando comigo.
Uhum. Aí ele, só acalmar os ânimos, ele já tem uma visão diferente, Sim, menos apegado à matéria, né? Porque emoção, para ele, é apego à matéria. sim, É verdade. querer aquilo que ele deixou para trás. O máximo que ele vai conseguir é isso daí. E isso daí é irracional, deu para entender? O problema é que emoção é irracional. Sim, Então, ele não está praticando racionalidade, ele está trabalhando em racionalidade. A mesma coisa, ele não vai sair do estado dele enquanto ele estiver praticando aquela irracionalidade. Ele precisa uhum. parar em algum momento, em algum lugar, e ter um entendimento lógico, em alguma direção. Sim, Então, agora, sim. cabe a cada um fazer isso. Você vê? Não adianta eu orar, o cara pode não escutar. Mas, nesse caso aqui, ele escutou alguma coisa. Sim, As preces que foram feitas, ele tirou alguma coisa dessa prece, que seja, baixou os ânimos, ou então alguém disse alguma coisa que fez ele pensar diferente. Veio sim, sim. algum conselho, alguma coisa afetou ele. Aí ele começou a sentir remorso. Mas ele ainda não percebe a situação dele. Uhum. Assim, ele está muito confuso, a impressão que eu tenho. É. O Arthur está querendo falar? Oi. A respeito dessa coisa do sofrimento, né, da certa tortura que está passando esse espírito, no item 64 lá atrás, tem um esclarecimento falando sobre, eu acho que São Luís, falando sobre que, na verdade, isso tudo não passa de torturas morais, você tá chegando lá, né? É. Olha aí, você está vendo aí? Não Vamos há ler de novo. Qual o mais terrível gênero de suplício que pode experimentar um espírito, nesse caso? Aí, Não há descrição possível das torturas morais que são sofrimento moral. certos crimes. Sofrimento moral. Até mesmo aquele que as experimenta terá dificuldade em dar uma ideia, mas a mais horrível é a certeza de se crer condenado sem apelo. Aí me parece que ele está falando de sofrimento moral. Então, ele Sim. tem uma imperfeição. Que, na verdade, o sofrimento, as torturas morais aqui dão também origem à impressão, né, do sofrimento físico, né? Que o sofrimento físico, até onde eu entendi, ele não existe. É claro que ele sente, mas, vamos dizer assim, não existe uma explicação. A explicação seria o que ele está percebendo nele, mas isso não está. Como? Exatamente. Né? É a percepção dele. Tudo origem na parte moral, não é? É dentro dele. A origem É. dentro dele. Só que ele acha que está pegado às coisas materiais. Aquele negócio, estou morrendo de sede. E Você associou alguma coisa sua, um apego seu, à sede. Entendeu? Aí você acha que vai resolver matando a sede, mas você não tem como matar a sede. Por quê? Porque não existe água lá. Então você é obrigado a. Isso está dentro de nós. Só que é uma diferença de percepção, você tem razão. É de dentro dele. Só que também. Oi, desculpa. Também existe uma característica específica no sofrimento moral. Tem que haver uma imperfeição. Sim. Então não foi um erro que ele fez. Ou seja, eu posso ter um sofrimento físico e ele não ser moral. Ele é um apego que eu tenho lá, mas eu não desenvolvi ele ainda uma imperfeição, orgulho, egoísmo, nada disso. Eu estou no processo. Né? E também sobre a prece, no item 69, também tem uma coisa interessante que eu achei lá, se você puder voltar, fala sobre, deixa eu ver onde é que está aqui. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Aquele que, levado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus desvios, ainda os exagerando, como fazem os espíritos infelizes, sobre esses nada pode a prece e nada poderá, senão quando um clarão de arrependimento nele se manifestar. Para eles, a ineficácia da prece é um castigo, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Bem lembrado. É uma visão interessante, né? Porque a gente estava até comentando, né?
que a ideia do movimento espírita é que se faça preces para todos. Na verdade, deve ser feito mesmo, Sim, mas só vai, vamos dizer assim, surtir um efeito, né? Se o espírito estiver realmente, vamos dizer, conscientizado, né? Exatamente. Não. sim. Aqui, Uma hora a gente tem que estudar a definição da prece, porque na definição da prece, ela fica bem claro que a prece é um conselho que você dá para alguém. É. Só que o que você falou é verdade. Eu posso dar o conselho para milhões de pessoas e ninguém querer usar o meu conselho. A mesma coisa vale para o espírito. Então, eu posso fazer uma prece, eu devo fazer uma prece esperando o melhor para todo mundo, dando o meu melhor. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, é um problema dela, não é teu. Então, assim, se você acredita que toda vez que você faz uma prece, você está salvando alguém, de alguma forma, belo sonho. Você não está salvando ninguém. Ele se salva se ele quiser. Se ele usar aquilo como um conhecimento para ele. E sair e evoluir a partir desse novo conhecimento. Senão... sim, verdade. Não. Legal. Então, Mas observação. ali disse uma coisa interessante. Ou seja, se ele ainda não ele ainda está no remorso, ele não se arrependeu ainda. Então, ele ainda está naquela condição de não escutar as preces. Ele está realmente observando o mundo, tentando ter um entendimento por si, observando o mundo, que é a hora que ele fala, né? Uhum. Aí a observação final de Kardec, né? Essa evocação não foi casual, né? Então, pelo que a gente já viu, os espíritos sempre direcionavam para Kardec as coisas importantes, né, para os estudos. Eles podiam ter direcionado alguém para falar de Nosso Lar naquela época, né, mas acho que esqueceram. Como devia ser útil a esse infeliz? Os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegado o momento de lhe prestar socorro eficaz e então o trouxeram às circunstâncias propícias. Norita? Aí chega naquele ponto, né, do constrangimento lá. Então, tem alguém que zela pelo espírito. Perceberam que ele estava predisposto à mudança e aí trouxeram. Então, ele não foi sozinho. Ah, sim. É isso que está dizendo, né? Lembra que a gente discutiu na outra aula, Uhum. no outro estudo? Então, pelo que ele está falando aqui, é isso. Ele foi trazido, foi inspirado não, aí a não ir diz que até ele lá. foi trazido, diz que foi dado a ele as circunstâncias propícias. Conhecimento, por exemplo. Então, mas alguém velava por ele, não é isso? Sim, mas... Eu Mas penso... o que é velar para você, Norita? Cuidar, é observar, é ajudar. Você acha que velar por ele não é, por exemplo, fazer orações por ele? Preces? Dar conselhos? Também. Então, Sim. você está dando conhecimento por ele. Agora, novamente, é o que você pode fazer. Sim. Tirar aquela imagem de que ele foi lá resgatado por espíritos. Ele é livre. Se ele quiser viver naquilo ali, ele vai viver naquilo ali. É. E aí, talvez, né? Isso é complicado, esse Tem pensamento. uma continuação aí, né, Paulo? Tem. Você ia comentar, né, que às vezes pode ser assim, né, se o espírito tem um mínimo de vontade, que alguém fala isso lá no Céu e Inferno, é um mínimo de vontade que brota dentro dele. Aí ele se torna acessível, né, a um outro espírito. De repente ele se torna acessível e ele se vê constrangido pela superioridade moral daquele outro espírito. Ele acha que ele está sendo obrigado, né, a fazer alguma coisa, mas que na verdade ele que... Ele que está se obrigando, ele que está querendo fazer aquilo. Deve ser. Isso sim. É um fato que vimos muitas vezes repetido. A propósito, perguntam o que teria sido dele se não tivéssemos podido evocá-lo, como de todos os espíritos sofredores que também não podem ser, e nos quais não se pensa. A resposta é que as vias de Deus são inumeráveis para a salvação das criaturas.
A evocação pode ser um meio de as ajudar, mas certo, não é o único. E Deus não deixa ninguém esquecido. Aliás, as preces coletivas devem ter influência parcial sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento, né? Acessíveis ao arrependimento. Essa condição não tinha me tocado, não. De que a prece funciona melhor quando o espírito está arrependido. Não tinha me tocado nisso, não. Interessante. Eu acho que, de alguma maneira, ele melhora a vibração ali, ele entra numa faixa, não que melhore a vibração, ele entra numa faixa acessível à prece, né? Que a prece possa fazer algum efeito. Ele está arrependido, a prece vem que nem um lenitivo ali, algo que de certa forma, fugiu a palavra aqui, o facilite a receber ajuda, né? Eu pensei, desculpa, eu pensei um exemplo aqui, né? De repente, talvez seja assim, né? Eu tô lá, tô muito fechado em mim mesmo com uma coisa que eu fiz e eu tô endurecido, eu não quero saber. E você vem me falar, mas Paulo, não quero saber, né? Mas Paulo, eu não quero saber. Porque eu não quero nem relembrar aquilo que eu fiz, porque eu não quero me encarar, e seja o que for. Até o momento em que eu canso de sofrer, que é o que acontece, né? E eu entro nesse estado de arrependimento. Aí você vem e faz uma prece, né? Justamente. Aí entra na questão da minha vontade. Falando, nossa, isso é que ele está falando, né? Eu não tinha pensado nisso. Ou, realmente, né? Tem esse caminho. Entra na versão não da vontade, entra na questão do entendimento, do conhecimento, entendimento, razão. Você entra na razão, primeiro. Aí você pode exercer, aí a razão pode te levar a ter uma vontade diferente, fazer escolhas. Aí você, fazendo escolhas, você pode escolher um caminho diferente. Para qualquer lado, você pode escolher um caminho pior, novamente. Ou pode escolher um caminho que te tira daquilo. Não é? Quer dizer, mas esse caminho é inexorável. Sem conhecimento, você não vai não vai alcançar a razão, as faculdades da alma. A primeira é a razão, a segunda é a vontade, a terceira é a imaginação. Então você não vai descobrir essas coisas. E assim, me permita, Ivan, Ivan não, Alan, né? Alan. Isso. Um comentário que eu faço sempre é o seguinte: cuidado com uma mistificação na prece, como sendo vibração, envio, porque a gente sabe que, não sei se você sabe, mas não existe troca de energias entre o mundo espiritual e o mundo material. Não vem energia de lá, nem vai energia daqui para lá. Isso a ciência, os espíritos já falaram e a ciência já provou. Não tem como fazer lá. Você não tem nem matéria, digamos assim, no que a gente conhece. Então, isso fica uma coisa meio mística, entendeu? De, nós enviamos nossas energias para ele, e ele se será. Cuidado. Na verdade, o que você envia é conhecimento para ele. É a mesma coisa que você faz aqui. Você pode fazer por alguém é dar conhecimento. Se a pessoa não quiser usar o conhecimento, não usa. Ô, Satira, eu não sei se eu concordo. Assim, olha, porque o perispírito, ele é de substância idêntica à formação do organismo físico. O perispírito, não, ele é dos mesmos elementos de forma quintessenciada. Ele é uma substância quintessenciada que nós não conhecemos. Dito por Kardec. Então, não tem nada a ver com o que a gente tem aqui. Não, ela é quintessenciada das substâncias componentes dos corpos físicos encarnados. Ela é da mesma substância, isso Kardec define assim. Mas é algo que nós não conhecemos. Tá, mas nós conhecemos o corpo físico. É da mesma substância do corpo físico de forma quintessenciada. Por isso que ela consegue se comunicar com o corpo físico. Isso aí não está. Isso aí dá uma relida lá, que eu já reli. Eu posso ler. Eu fiz vários seminários sobre perispírito e esse é um assunto que eu estudei bastante. É assim, ó. O corpo perispiritual ele é composto dos mesmos elementos químicos do corpo físico de forma quintessenciada. Então, eu tenho, assim... Kardec diz lá que nós não compreendemos esses elementos.
principalmente o espírito, ele não fala do perispírito que a gente não compreende. Não, ele fala também do perispírito. O perispírito. Porque nós o não perispírito... compreendemos os elementos nós não temos palavras e termos para compreender que matéria é essa. Porque o perispírito, ele é originário do fluido cósmico, né? Eu também estudei perispírito. O corpo físico também é do fluido cósmico, né? Ou vamos fazer um estudo em cima de perispírito. Sim, mas é que assim, quando o Kardec faz sempre lá, pelo menos na Gênese, né, a comparação entre as coisas, né, ele fala sobre os fluidos, ele diz, eu estou tomando isso apenas como um ponto de comparação, porque a gente não consegue comparar, a gente não tem de onde partir, eu só estou comparando, né? É algo desconhecido. A formação do perispírito é algo desconhecido. Tanto ela que a Gênese... a gente vê casos, né, na revista aqui, deles falarem, né, que por exemplo, o espírito um pouco mais liberto, ele só assume o perispírito quando ele é chamado para um espírito mais liberto, né, para um espírito mais elevado. Quando você pega lá na 1858, em setembro, senhora Schopenhaus, letargia estática, e ela fala, né, ele pergunta, como é que você está aqui, é o seu corpo? Não, a gente não tem. Ele pergunta como que eles se veem, né? Se é pelos olhos. Ela fala, não, a gente não tem olho, né? Eu só estou aqui assumindo só assumi essa forma para atender às leis que mandam que seja assim, né? Quando vocês me evocam, eu assumo essa matéria, né? Então, só tem que, justamente, né, tomar esse cuidado um pouco para não materializar demais a questão do perispírito, dos fluidos, né? Pode ter um sentido de vibração, como a gente começa a entender hoje no sentido do campo eletromagnético, né? Pode ter uma coisa similar a isso, mas a gente também não tem ainda como comparar, né? Como dizer que seja isso. Tanto que na Gênese ele define como fluido perispiritual, ou seja, não sabe o que é. Olha aqui, ó. Formação e propriedades do perispírito. No Livro dos Espíritos? Peraí, deixa eu ver de onde que vem. Da Gênese, capítulo 14, os milagres dos fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. Formação e propriedade do perispírito. Isso. Item 7. No finalzinho aqui, ó. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Sim. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Isso, perfeito. Qual é o elemento primitivo que ele se refere aí? É o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, sim. Então, porque a gente não sabe o que é. Não, mas os dois são feitos da mesma... Sim, mas não quer dizer que eles, porque vêm do mesmo lugar, que seja algo que nós temos aqui. É isso que eu estou dizendo. Isso não está claro, isso não está definido. Ele não define isso. Todo o universo veio do fluido cósmico universal. Então, dessa maneira, a matéria de Vênus é a mesma da nossa. A matéria de Andrômeda é a mesma da nossa. Todo o universo veio do fluido cósmico universal. Não, quando a gente muda de planeta, a constituição espiritual muda. O perispírito é recomposto. Isso. Então, é o que eu estou te falando. Mas com os elementos químicos de lá. Sim, a origem é a mesma, fluido cósmico universal. Então, mas se eu mudo de perispírito ao mudar de planeta, é porque lá naquele planeta, a configuração química da formação perispiritual, ela tem que ser dos elementos químicos daquele planeta. Sim, mas isso não está dizendo que a formação espiritual é a mesma da formação da matéria. Isso é diferente de dizer isso. Mas é da mesma origem. Oi. Eu não sei, né? Vou me colocar aí, vamos ver como é que fica a ideia. Quando a gente fala de matéria química, a gente conhece alguma coisa aqui do nosso planeta, não é? Quando sai, né, disso, por exemplo, falamos não, porque é formado por uma matéria química de determinado planeta. A gente não conhece, não tem nem ideia de como funciona isso, né?
Uhum. Então, às vezes, talvez aí a dificuldade de entender, creio eu. Deixa eu falar uma coisa, né, que tem que tomar cuidado, inclusive, porque até na Gênese, né, eles demonstram, lá o Galileu demonstra que a formação, que o que a gente conhece de matéria é uma das infinitas possibilidades, né, que existe. Então, do fluido cósmico universal, criam-se universos que a gente não conhece, com forças que a gente não conhece, né? A gente conhece, por exemplo, a nossa física aqui. Então, é um fato, é que a gente não sabe, a gente não tem base de comparação para isso, né? A gente conhece aqui a gravidade, pode ser que em outro lugar isso não exista, né? Não, Olha gravidade aqui existe. Gravidade é uma lei. olha no Eu item peguei a 9. curso errado. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Sim. Tudo bem. Ok. É isso Mas mesmo. isso não está afirmando que uma coisa é igual à outra. É isso que eu estou chamando a atenção. Não, mas não falei igual. Eu falei que é da mesma essência química. Sim, da essência é. Mas E não quer dizer que seja algo conhecido por nós. agora, e acho que o ponto principal aqui é que, quando a gente fala no espírito, na vontade, no sofrimento dele, ele não está sofrendo através do perispírito, né? E da Não. matéria. Não está sofrendo. Não. Então, quando você fala assim, em questão da vibração, só tem que lembrar que não tem nada a ver com o perispírito dele, né? Não. Talvez o perispírito possa atender alguma coisa similar a isso, né? Mas aí são coisas diferentes, né? Justamente. É diferente. Quer dizer, porque se você admitir... É só você pensar assim, se eu admitir que há uma vibração que impacta o perispírito, é como você admitir que ele tem tato. E ele não tem nenhum sentido. Não tem nenhum órgão. Mas ele ele não é tem- feito com esse fim. Mas uma das propriedades do perispírito é a sensibilidade global. Sim, mas que não é nenhuma sensação, nenhum sentido. É uma outra sensibilidade que parece, não tem lugar nenhum explicando isso, que você está falando da capacidade do que a gente chama de campo, que é provocado. Qual é a única coisa que a gente sabe que o espírito é? Pensamento. O pensamento que ele gera um campo, provavelmente. Que é o Pela que lei da vibra. física, a gente sabe o que é um campo. Concordo. Acabou, morreu aí. Que é o que vibra e junta os elementos químicos Isso. quintessenciados e forma o corpo Então, espiritual. você só Beleza. precisa... O perispírito não cumpre esse papel. É Só o que assim, ó, espírito, o pensamento dele, que seja, vamos definir espírito aqui, porque pelo menos não sei definir, não tem dado. espírito também não. Mas o pensamento é ele que conecta a gente, e não o perispírito. O perispírito tem a única utilidade de aparecer aqui ou se conectar a um corpo material. Então, ele tem que ter uma similaridade ali naquele momento para se conectar. Eu fico imaginando, mas também não está dito em lugar nenhum. Mas a hora que a gente desencarna, a gente fica com o espírito e com o perispírito. Sim. Então, o perispírito, que é feito da mesma matéria quintessenciada do corpo físico, ele pode vibrar e receber as influências que a matéria sofre, de forma quintessencial. Não, essa que é a nossa discordância. Não tem lugar nenhum dizendo isso. Eu até entendo a sua lógica, mas não tem nenhum lugar dizendo isso. Eu vou procurar, Satiro, depois eu te falo. Não tem nenhum lugar que diz que há uma vibração que é percebida, que o perispírito percebe vibração. Porque quando a gente volta lá, né, nos casos aqui que Kardec demonstra o suicida da Samaritana, por exemplo, né, ele começa a fazer esse estudo, né, sobre a sensação dos espíritos, e ali, quando o espírito acha que está sofrendo, sangrando, sentindo as dores lá, né, ele acha por causa do pensamento dele, né? Acho que é nesse sentido que o Satiro está falando. Exatamente. É o pensamento dele que faz. Então, quando o Kardec apego fala à matéria que ele tem é o que vem de dentro dele, que faz ele sentir sede, fome e tudo isso. E aí, quando ele fala que ele tem uma repercussão, é uma repercussão moral, né? É uma repercussão moral, justamente. No nível pequeno, não é um nível mais grave. Mas, de qualquer forma, né?
Vamos deixar então para depois a gente estudar mais isso. É um daqueles temas que, como bom cientista, né, como bom pesquisador, a gente tem mais pergunta do que resposta, e um dia vai ter que ser retomado, né? Isso. A gente não tem resposta, eu estou dizendo isso, não estou discordando de você, estou dizendo assim, não temos em Kardec, a gente tem que começar a aceitar o que a gente não sabe, entendeu? Kardec não respondeu tudo. Os espíritos não responderam tudo. A gente não sabe isso. Sim. Bom, aí não tem. Pode ser que seja, mas a gente não tem isso. Entendeu? Em lugar nenhum diz isso. Nós Claro. temos algumas explicações, mas que fogem ao controle, né, universal, dito por Kardec, né, aceitável, Exatamente. não é? Sim. Então, por isso que é importante a gente ficar com Kardec, né? E o cuidado para não formar sistemas, né, sobre uma coisa que... Isso aí tem que partir do âmbito doutrinário, então tem que partir do mesmo método de Kardec, né? E tem eu até mandei para o Paulo um material bem interessante de um cara explicando a questão do conhecimento. Uhum. O cara do YouTube, né? Onde ele mostra os tipos de conhecimento que nós adotamos no mundo. É impressionante que a gente tende a acreditar, em algum momento, acreditar por acreditar, entendeu? Mas existe um sistema onde você aceita que você não sabe. Tanto que é citado, quanto mais sei que não sei. As pessoas que pensam dessa maneira, elas usam esse sistema. Esqueci o nome que ele cita lá. Elas usam esse sistema. Agora, você tem a questão do dogma, é um sistema de conhecimento, onde você recua um pouco e fala, daqui para frente está tudo certo. E a origem é essa, você fecha ali. Ou você tem a questão do infinito, né, que ele fala lá. Então, é interessante a gente entender até como a gente forma o conhecimento e como isso se engata na nossa vida, né? Porque, assim, a gente escolhe o método que a gente quer adquirir conhecimento. Né? Mistura-se o senso comum aí com o senso, o estudo mais ligado à ciência, com o estudo filosófico, né? Mistura-se tudo, né? Sim, só o Alan falar que ele quer falar. Aqui na Revista Espírita de 1858, de dezembro, tem um artigo sobre as sensações dos espíritos. Isso, muito bom. Que é muito bom esse artigo. É respondido as perguntas por São Luís, que a gente respeita como respondedor das perguntas de Kardec, aí vamos falar assim, certo? Na questão... quer ver, ó? O perispírito é o laço que une o espírito à matéria, do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Ele tem simultaneamente algo da eletricidade do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não é da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. Ele é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Um excesso de calor e de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto, não pode atingir o perispírito. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, de vez que ele se queixa de frio ou de calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos-los passar através da chama sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo do que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e nem é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade. Exatamente. Então, beleza, ó. Ensina-nos a experiência que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação.
não se julga morto. Peraí, ó. Aqui, ó. Vemos por aí as deduções que podem ser tiradas dos fatos quando observados com atenção. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente aquilo que é chamado fluido nervoso. Morto, o corpo não mais sente, porque nele já não há espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação. Entretanto, como esta não lhe chega através de um canal limitado, é geral. Ora, como na realidade existe apenas um agente transmissor desde que há o espírito que tem a consciência, disto resulta que se pudesse existir um perispírito sem espírito, este não sentiria mais do que o corpo quando morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. É isto que acontece com os espíritos completamente depurados. Sabemos que quanto mais se depuram, tanto mais eterizada se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Ou seja, no meu entendimento, enquanto nós, no nível que nós estamos aqui, expiação e provas ainda, enquanto nós estamos esse espírito aqui grosseiro, o perispírito ainda impacta o espírito através de sensações, mesmo sem o corpo físico. Não entendi isso assim, não. Aí diz que existe uma sensação, mas ele necessariamente não é porque vem do perispírito, vem do próprio espírito que está apegado à matéria, que é a teoria da moral da autonomia. Você tem apego à matéria por emoção, pelas emoções e pela dor e prazer. Tá bom, mas você sente através desse sentimento global do perispírito. Isso, eu não tenho esse entendimento pelo que você deu aí, não. Aí ele não diz que você sente as emoções. Ele diz que o espírito tem sensações gerais. E ele não consegue localizar em lugar nenhum. Mas vem do perispírito para ele. A sensação é geral, mas vem do perispírito. Mas veja só, né? O espírito... Eu não tive esse entendimento, eu já estudei várias vezes, assim. Inclusive com o pessoal aqui, a gente estudou esse capítulo longamente. O espírito sem o perispírito, o espírito mais elevado, né, o espírito puro, que ele não esteja ali necessitando do perispírito para... Ele não está sendo evocado, ele não precisa do perispírito, ele está no espaço, né? Ele, ainda assim, ele deve ver as coisas, ele vê as coisas, ele tem tem a mesma alguma forma, né, de ver, de ouvir, e isso não de dor, mas de felicidade, por exemplo. Mas ele não sente mais a influência material, quanto mais elevado ele for. Mas antes, enquanto nós estamos no nível mais grosseiro, nós sentimos a influência material através do perispírito. É o que está escrito aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pegar isso, estudar, e depois, na semana que vem, a gente conversa melhor sobre isso. Então, marca um estudo. Esse estudo é interessante. Muito interessante. Esse artigo é muito legal, entendeu? Viu, Satiro? Eu não tenho esse entendimento, realmente. O conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos anos, eu não tenho esse entendimento. Não, viu, pelas Satiro, obras. Eu não quero... li toda a revista espírita, mas... Viu, Satiro? Eu não quero ter razão, não. Não é ter razão. Você trouxe um ponto que se você tem um entendimento diferente, você pode estar colaborando para a gente ver uma coisa diferente. Isso. É assim que a gente aprende. Isso. Sim. Eu também posso estar enganado, entendeu? Eu não sei te dizer, só com a sua leitura desse material, eu não sei te dizer. Tem que dar uma leitura, olhar em outros lugares, ver e a gente fazer um debate maior. Não, assim eu não acredito que a gente vai resolver isso debatendo no WhatsApp, entendeu? Não, verdade. Mas nem sozinho, a gente resolve melhor em grupo. E eu posso estar equivocado também no meu entendimento. Assim, não, pois a gente cria umas convicções mesmo no estudo, né? E às vezes a gente é difícil de abrir a cabeça para ver de outro jeito. Né? Porque assim, a gente tem um entendimento por Kardec daquilo que eu falei, não há troca de energia. Chega com isso, para com esse negócio de fluido, porque não existe fluido vital indo e voltando. Não há troca de energia entre o mundo espiritual e aqui. E aí você fica pensando, pode ser que no intermediário, que é o perispírito, que está lá e cá, né? Porque, assim, o que se materializa é o perispírito, não é o espírito. É o perispírito que se materializa havendo energia nesse mundo. Sim. Não por vontade do espírito, só.
Tem que haver alguém que ceda ectoplasma, energia desse mundo, para que o perispírito se apareça no formato que o espírito quer. Mas, por exemplo, olha só, Satir, sabe? Eu vou trazer uma outra referência. Numa reunião mediúnica, o espírito comunicante desencarnado, vamos chamar assim já, né? Ele envolve perispiritualmente o médium que vai, através dele, se comunicar. E os perispíritos trocam sentimentos e sensações. Tanto é que muitos médiums relatam as emoções do espírito comunicante. Mas isso daí a gente tem em Kardec, que é o seguinte, a definição que nós temos hoje, eu tenho até um livro que eu comprei, até compartilhei com o Paulo, é a questão já debati isso com o Paulo Henrique, inclusive, é a questão do campo, como é que é o nome? Me fugiu agora. Oh, meu Deus. Na física moderna, você tem a questão do campo, da teoria do campo. Então, o perispírito, ele não é uma figura, ele é um campo. E uma coisa que Kardec diz, e que ele demonstra, também que a gente já estudou isso, não foi em Kardec, foi numa obra de André Luiz, uma das últimas, aquelas últimas que ele está estudando, aonde ele cita algumas informações que nos dão a entender, e na Gênesis tem também, né, de que a evolução espiritual faz você ampliar o seu campo. Ou seja, eu não estou adivinhando que tem um acidente ali na esquina. Eu percebi o acidente na hora que ele acabou de acontecer, que o meu campo vai até lá. Eu não estou imaginando, como é que o espírito capta? Pelo desenvolvimento dele, ele vai captar Jesus, vamos dizer, foi um exemplo que ele deu até na época. Jesus vai, sei lá, vai captar a Terra inteira. Isso, por isso que ele é sempre presente em tudo, né? É porque ele tem uma evolução moral muito elevada. Outros vão captar a cidade aqui de Florianópolis. O outro vai captar o Brasil todo. Depende da sua evolução moral. Então, o perispírito, ele é um campo físico, entendeu? Sim. E aí, sim, aí você começa a ter um entendimento que isso são ondas, como o som. Sim. E aí você fala assim, o som é matéria? Aí, entendeu? Seria. Se o perispírito é matéria, o som também é matéria. Porque é ondas, do mesmo jeito. O calor é matéria, também seria matéria. Aí, vibração, né? Aí é que a física nossa não compreende ainda. Essa compreensão não existe. Ou seja, nós somos ondas, mas não vibração. Espera aí. E a física moderna explica a questão de campo. Vale a pena estudar a questão da física moderna, o campo, o que é um campo, para você ver, né? Ou seja, eu posso captar um campo? Posso. Campo elétrico, por exemplo, eu consigo captar. Entendeu? Eu consigo captar um campo audível? Consigo. Aí o perispírito, ele é um campo, então ele seria matéria, quintessenciada. Nesse sentido, eu já pensei isso. Mas eu não consegui além disso, porque não tem no Livro dos Espíritos nada claro que diga que não. Isso é o meio de troca do espírito desencarnado com a matéria. Ele é meio de troca quando conectado na matéria. Mas desconectado da matéria, sem um corpo, não tem nada que diga isso. Essa é uma coisa que a gente já pesquisou. Podemos pesquisar de novo, ver se a gente acha. E senão a gente... Assim, porque senão a gente quer adivinhar uma coisa que não foi dita. Eu não posso botar uma coisa no lugar. Só isso que eu fico procurando não fazer, entendeu? Sim, nesse sentido daí. Mas te dou essa dica. Se você quiser, eu te mando depois o livro. Eu tenho em PDF ele. Te mando o livro da Física Moderna. É um livro interessante. O Paulo me deu um e eu acabei achando o outro mais interessante. Ele gostou e eu mandei para ele. Sim. Não, me manda assim. Quando eu comecei a estudar o perispírito, eu tenho um amigo aqui, sou de Piracicaba, né? Sim. E aqui tem a USP, aqui tem o SENA, que é o Centro de Estudo de Energia Nuclear aqui na agricultura. E eu tenho 2 amigos lá
que dão aula, são pós-doc. Legal, legal. Tal, e eu fui muito com eles, muitas vezes, por causa de onda, de vibração. E aí eu achei um livro do Leon Denis, que é Arte e Espiritismo, que Leon Denis fala assim, que em esferas mais elevadas, os espíritos se comunicariam através de sons. Assim, aí eu já... mas é um tipo de onda, né? É onda e frequência. Então, a gente se comunica por som, né? Sim, mas a onda mental também irradia. Então, por que eu não posso atingir um corpo perispiritual com a minha onda mental? É uma onda e ele é matéria? Percebe o que você acabou de falar? Olha só. Você encarnado, atingir com seu pensamento um corpo espiritual, é você encarnado ou você espírito? Não. Eu encarnado irradio um pensamento. Justamente. Mas quem pensa? Não, eu que pensei. Mas quem você? Qual dos 3 elementos? Não, é tudo junto. A gente separa por didática. Não, é verdade. Não. A gente separa pedagogicamente corpo, perispírito. O pensamento está no espírito. Você acabou de matar a charada. Não, o pensamento está no espírito, mas ele sempre vai. Os corpos são justapostos. Não, porque o perispírito pode ser trocado. O espírito é pensamento, isso eu sei. Ele pode ser trocado numa mudança planetária. Tá vendo? Mas enquanto encarnado, nós estamos justapostos. Mas é o espírito que pensa. A conexão do campo é feita pelo pensamento. O pensamento se amplia e percebe mais coisa. É o pensamento, está onde? No espírito. Você, porque está encarnado, você segue sendo um espírito. Não, beleza, mas que o pensamento não geraria uma onda na matéria? Não, ele geraria uma onda no mundo espiritual. Para atingir um outro espírito. Exatamente. Então, eu como espírito, atinjo e percebo e troco, faço trocas com outros espíritos. Agora, quando o meu pensamento dirige para um outro ser, mesmo desencarnado, o meu pensamento vibra meu perispírito, é meu perispírito, ele está junto comigo, vibra meu corpo. O seu pensamento não vem do perispírito. Ele não precisa nem... Até onde se sabe, ele não nasce no perispírito, ele nasce no perispírito. Ele nasce no espírito, mas ele vibra meus corpos todos, porque nós estamos justapostos, nós estamos juntos. Mas aí é que está o problema. Onde é que diz que ele vibra? O perispírito, o pensamento vibra o perispírito. Ele é meu, nós somos um ser só. Não, eu entendi a sua conclusão, mas isso não está dito. Eu posso chegar e dizer, não, eu acho que não vibra. Eu acho que é de pensamento para pensamento. E Mesmer, quando fez os testes dele, ele ia de pensamento para pensamento. Não tinha influência material nenhuma, de uma sala para outra. A parapsicologia também fez a mesma coisa. O pensamento vai para lá. E necessariamente não é por vibração. Não é por uma troca de energia entre os mundos. Então, o que eu falei foi isso. Então, agora, se você está no mundo espiritual, o teu espírito está lá, nós somos do mundo espiritual, e você encontra um outro espírito, pode ser, inclusive, um espírito encarnado, ou pode ser desencarnado, não interessa. Você está no ambiente do mundo espiritual, nas leis do mundo espiritual. E tem uma questão, né? Por exemplo, eu posso pensar o pior dos pensamentos e ficar pensando que eu quero o seu mal, né, Alan? Pensar e querer projetar e tudo mais. Só que para você ser atingido por isso, você só vai ser atingido se você passar pela sua vontade. Porque isso é o pensamento. A vontade, a razão, a imaginação estão no pensamento do espírito, que atinge um aspecto moral. Está no pensamento. Não, vamos na parte do pensamento. É claro que tem coisas aí que a gente não compreende ainda, como a gente falou, né, de tudo isso. É o que Kardec fala, a presença de um espírito inferior, você vai sentir um incômodo. O que é esse incômodo? É o seu perispírito que está se ressentindo disso, ou é você, espírito, que está sentindo aquele estado daquele outro, entende? E não dá para você atribuir ele interpreta a sensação, o corpo perispiritual é como um condutor.
Em quem sempre interpreta é o espírito. Mas a vibração, por exemplo, o pensamento de um outro, ele vai passar pelo meu perispírito como um condutor. Então, Mas é isso que eu digo, não precisa. Porque o teu perispírito é um campo, ele se cruza com o meu. E é Ao nesse se cruzar, a cruzamento gente que está transmitindo ou a não, troca. querendo ou não. mas então, e aí que tá. E aí tem toda essa questão aí, que a gente está encarnado, nosso perispírito é mais adensado porque estamos ainda nessa faixa de matéria, né? Ainda somos pouco evoluídos. Há a gente, quando desencarna, se a gente não tiver um pouquinho mais de entendimento, a gente fica preso nisso, achando que está fumando ainda, né? Tem tudo isso. Agora, a questão toda, né, é que tem muitos sistemas sendo formados, inclusive sobre opiniões, né, de médiums, de espíritos, né, isoladamente. E aí que está o problema, né? A gente pode ficar no máximo com pode ser, né, que é uma atitude, acho que tranquila para isso. Mas tem com a morte aí, né? Tem quantos perispíritos tem aí? Isso aí que eu ia mostrar. Não sei se você já pesquisou assim, 705 instâncias. Alan. Aqui eu tenho uma pasta com os PDFs, tá? Que a gente tem os das obras gratuitas aqui, né? De Kardec. Depois eu te mando também. Aí a gente faz a pesquisa assim, né? Por eles. Não, pelo amor de Deus, Satiro, Paulo, Cinta e Norita. Eu falei para o Paulo que como eu gostei de encontrar vocês assim Não. Mas eu tô adorando você estar aqui, porque é isso mesmo. A gente tem que falar, cara, a gente tem que conversar, botar o ponto, e assim, e não é uma questão de aceitar a opinião do outro, é uma questão assim, vamos levantar os dados, vamos estudar junto, e vamos chegar com as conclusões, porque senão você vai evoluir na doutrina, deixando para trás um conceito errado, entendeu? É verdade. Isso vai te afetar, então você tem que... Não interessa que a gente fique, na minha opinião, um encontro inteiro num parágrafo. Entendi. Porque enquanto aquilo não se resolver, não adianta. Sim. Entendeu? Deixa a Cíntia falar que... Você quer falar aí, Cíntia? Cíntia? Tá sem som. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, que bom. Oi, pessoal, tudo bom? Olá. Temos 2 participantes novos, né? Alan Sim. e O Arthur, ele já saiu. Arthur. Ah, ele já saiu. Então, legal vocês aí. Eu tô acompanhando hoje, só ouvindo, porque eu não terminei de arrumar minha mala, que eu vou viajar, sabe? E... Mas eu tô me sentindo nas minhas aulas de psicanálise. Então, assim, eu também sou apaixonada por psicanálise e eu tô achando, assim, super normal. A gente, às vezes, fica um pouco tenso na hora de expor as ideias, mas eu tô sentindo, assim, que tá normal, é normal. A gente fica meio, às vezes, com receio, né, de não ser bem compreendido, mas eu acho que faz parte da troca de ideia. Então, eu acho que, assim, é bem produtivo, bem gostoso. Então, eu entendo que está sendo positivo. É que como você acabou de chegar e a gente tocou num ponto bem interessante, talvez fique aí um sentimento de será que eu estou falando demais? Será que eu estou sendo intrusivo? Mas não, pode ter certeza que não, tá bom? Sim. Pelo menos é o que eu estou sentindo, né, aqui. Sim, sim. Tá bem tranquilo, achei bem legal hoje. Pena que eu não pude estar mais presente. É isso que eu queria dizer. Legal, Cíntia. Eu acho assim, tendo em vista que a gente tem uma pessoa que estuda bastante o perispírito, vamos marcar um encontro para bater papo sobre o perispírito, especificamente, o mais breve possível, e para a gente ter esse entendimento, entendeu? Aí a gente, vamos pesquisar em Kardec, são 700 e pouco, né? Vamos ler, vamos ter um entendimento, destacar, e vamos começar a achar as coisas e trazer, para embasar em Kardec. Ponto final. O que não está em Kardec, o único ponto que eu acho é esse. É aquilo que eu falei da questão do conhecimento. Eu resisto e não aceito no sentido de nem para sim, nem para não, entendeu? Eu não sei. Eu assumo que eu não sei. Ponto final, entendeu? E vamos aguardar aí, talvez na próxima vida, a gente poder estudar com os espíritos, né? Que nessa a gente está
restabelecendo o espiritismo. A gente vai chegar lá, né? Quem sabe? O Satira, eu sempre lembro assim de Kardec ao descrever que os espíritos, para ele, quer dizer que faltavam palavras e elementos que pudessem simbolizar e Exatamente. Traduzindo precisão o que você quer dizer. Muitas coisas que a gente não ia conseguir captar, entender, porque não tem palavras para isso. Eles estavam numa época em que eles acreditavam que a matéria, como é que é? Que a matéria era a bolinha, né? Era um fluido. O fluido Fluido, era um. né? Fluido vital não tem nada a ver com o espiritismo, tem a ver com a ciência do homem, né? Então, essa é uma se ele grande tivesse- confusão que já mostra como a ciência é fundamental, o entendimento da ciência é fundamental Sim. para a gente. E eu lembro de uma outra coisa do perispírito, que essa não é de Kardec, que pelo menos eu não estou me lembrando de Kardec. Eu não lembro agora se eu li do André Luiz, que eu também deixo ele no banho-maria por ser muitas vezes uma opinião isolada, tal. Eu concordo totalmente com isso, mas ele fala assim que eu acho que é só ele, acho que Kardec não fala isso, que o perispírito era um nome geral para várias. Ele não fala em vários corpos, mas para várias funções extra-espírito, né? Ele fala em corpo mental, Corpo fluídico, etérico. também. Tem essa Tudo versão. isso estaria dentro do que Kardec chamou de perispírito. Assim, então, fica realmente muita coisa para a gente levantar questões. André Porque Luiz fala isso Não é mesmo. André São Luiz, 9 foi. corpos. 9, se eu não me engano, que ele cita. Mas acho que não é André Luiz isso aí, não, hein? Eu acho que é André Luiz. eu acho que é Eu ele lembro sim. disso André. nele, hein? O André ou Joana? Tá parecendo mais aquele que tem um Ramatiz? Ramatiz, é? Não, eu nunca Eu acho que li não. Nunca Ramatiz. li Ramatiz também. Não. Então, eu Eu nem acho sei que o que ou é ele fala. André ou é Esse André Joana. Luiz, ou o máximo é Joana de Anjos. Joana Mas de eu acho que é Anjos. André Luiz, sim. Um dos Eu não dois. lembro, não. É um dos dois, também concordo. Como eu não vou muito a fundo, nessa parte eu não vou fundo, entendeu? Sim. Então, eu fico no conhecimento que Kardec traz, e a Sim. gente sabe que tem algumas obras que são interessantes de André Luiz, que são as últimas, as 3 últimas lá atrás, as penúltimas, né? Sim. Então, a gente, mesmo assim, você tem que ler usando a razão de Kardec, para poder ver que faz sentido, pelo menos, uma parte do que está lá, né? E não sair assumindo que é espiritismo, porque é complicado. É banho-maria ainda, é banho-maria, fica lá. Maria, pois é. Não, mas eu achei muito interessante. Eu gosto de estudar assim, entendeu? Porque é aí que você descobre uma coisa nova e isso ressignifica uma série de outros conhecimentos que você teve. Senão você não sai do lugar, entendeu? Uhum. Tem um livro de um cara chamado Zalmino Zimmermann. Ele era um juiz aqui de Campinas. Ele trabalhava junto com a Terezinha de Oliveira, no Allan Kardec de Campinas. O Zalmino foi presidente da Associação eu não sei se é dos advogados ou dos magistrados em espíritos, uma coisa assim. E ele escreve um livro, O Perispírito. E é muito interessante esse livro, e foi aí que eu comecei a gostar do assunto. Eu sei qual é. Eu tenho esse livro, O Perispírito, eu tenho. Foi em 2004 que eu cheguei com esse livro na mão, e eu tive a oportunidade de reunir com ele várias vezes. Pessoalmente, porque a gente está muito próximo aqui, ele morreu já, infelizmente, mas e aí a gente trocou muito assunto. Ele estava bem à minha frente, estudava profundamente e tal. E eu, aquela criança, bebendo conhecimento dele, eu perguntava tudo e mais um pouco e tal. Que bom. E é um assunto, sim, que eu me empolguei muito, porque eu acho que no perispírito está a raiz do entendimento e talvez até a raiz de entrada mais profunda no campo científico. Porque o espírito é uma coisa assim, muito além da nossa capacidade de entendimento. Está lá daqui a milhares de anos. Então, o perispírito, como ele é da matéria quintessenciada da matéria do planeta, eu acho que a gente tem uma via de acesso científico que ainda não existe,
mas eu acho que seria um caminho para a gente abrir mais a parte Eu concordo. Tem muita coisa aí para a gente estudar. Perispírito é um tema enorme. Enorme. Só que a gente não tem as ferramentas ainda prontas para esse estudo. Eu até comentei com o Paulo que eu tentei organizar uns grupos mediúnicos na época que respondesse perguntas, igual o Kardec fazia, né? Então, para fazer a generalidade concordante, para tentar chegar a algum lugar. Mas, cara, como é duro de se envolver o médium com esse tipo de pergunta, ele quer aquela feijão com arroz com feijão, blá, blá. E daí não deu muito certo. Eu tentei umas 3 vezes isso, cara, mas não deu certo. Eu sei. Bom, amigos... Matamos o teu estudo, Paulo. Desculpa aí. Não, foi legal. Pelo menos a gente terminou aqui, né? A questão da evocação aqui. Para a semana que vem, então, vamos ver. Depois a gente tem que ver, qualquer coisa a gente fala pelo WhatsApp sobre a questão das festas, né? Quando que vai parar, como que vai ser, tá? Mas esses artigos aqui são bem interessantes, eu até adiantei no grupo lá, esse conselho de família aqui é muito bom. Legal. E aqui no boletim, Alan, a gente também encontra umas coisas interessantes. O que eu tenho falado, né? Para a gente tentar dar uma lida nele, às vezes a gente acha coisa no meio que Kardec não vai abordar. Quando ele vai abordar, ele fala aqui, né? Próximo número e tal. Sim. E às vezes dá para tirar alguma coisa interessante daqui do meio. O boletim que você quer dizer o que é, Paulo? Desculpa. Kardec coloca lá o boletim do mês. Tá. Beleza, entendi. Eu pensei que era um boletim nosso aqui interno. Não. Não, entendi. Norita, você ainda está por aí? Ô, Paulo, eu sugiro, por que você não bota essa enquete do quando é que a gente vai, até quando vai estudar, quando é que para, quando é que retorna, se para ou não. Primeiro pergunta se para ou não. Se todo mundo falar que não para. Agora, se for parar, quando é que a gente para? E quando é que volta, principalmente. Sim. Pode deixar. Aí é o grupo. Cíntia. Gente, então, eu paro hoje, tá? Volto só dia 6. Tá bom? Mas aí na segunda. Obrigada para vocês também. Mas na segunda-feira eu vou segunda-feira eu apareço ainda. Tá bom. Tá? Hoje só que eu não. Que é o último dia aqui. Tá joia. Obrigada, então. Mas a gente se fala de novo. Tá bom. Tchau, Cíntia. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Norita, desculpa, quando você quiser falar assim no meio, tenta achar um espacinho que eu não consigo. Às vezes eu não consigo te. Briga porque tem uns perturbados que não param de falar. Então você briga e. Tá e eu sou um dos perturbados, viu? Fica tranquilo. Tá bom. Quem sabe, né? Da próxima. Tá bom. Então tá joia, gente. Gente, boa noite, obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Queridos, obrigado, viu? Desculpa se eu tumultuei o ambiente, mas... Não, imagina. É paixão pelo estudo. Foi ótimo. Tchau. Tá certo. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau. Paulão, eu perturbei muito, desculpa, hein, cara.